Sabia que Nossa Senhora da Vitória é padroeira de São Luís por conta da Batalha de Guaxinduba? A Batalha de Guaxinduba foi um dos episódios mais importantes da história do Maranhão. Ela aconteceu em 19 de novembro de 1614, próximo de onde hoje se localiza a cidade de Icatu, na margem direita da Baía de São José. Esta batalha se configurou como um conflito militar entre portugueses e franceses pelo domínio do Maranhão, que fazia parte da colônia portuguesa do Brasil. A batalha foi um importante passo dado pelos portugueses para a expulsão definitiva dos franceses do Maranhão, que ocorreria em 4 de novembro de 1615. A expulsão dos franceses possibilitou que grande parte da Amazônia passasse para domínio português e, posteriormente, brasileiro. Liderados por Jerônimo de Albuquerque Maranhão, os portugueses enfrentaram os franceses que haviam invadido e dominado a cidade de São Luís em 1612. Os franceses, comandados por Daniel de Latouche e Luís de Pisos, tinham o apoio dos indígenas tupinambás, que eram seus aliados comerciais e culturais. Daniel de Latouche tinha um exército com cerca de 400 homens e mais de 300 indígenas tupinambás, que estavam em 56 grandes canoas. Os portugueses, liderados por Jerônimo de Albuquerque Maranhão, eram os representantes do rei Felipe III da Espanha, que na época governava Portugal sob a União Ibérica. Eles organizaram uma esquadra em Pernambuco com destino ao Maranhão para expulsar os franceses de São Luís. Eles contavam com o apoio dos indígenas tapuias, que eram seus aliados na guerra contra os tupinambás. Jerônimo de Albuquerque possuía uma desvantagem numérica e bélica, pois contava com apenas cerca de 500 soldados e 30 marinheiros, além de 180 indígenas tapuias. Os portugueses organizaram uma esquadra em Pernambuco com destino ao Maranhão para expulsar os franceses de São Luís. Se estabeleceram nas margens do rio Periá, onde ergueram uma cruz e celebraram a primeira missa realizada por portugueses no Maranhão. Ali seria a cidade de Primeira Cruz. Em seguida, foram para o sítio Guaxinduba, onde construíram um forte em 16 de outubro, e no dia 28 deram nome ao Forte de Santa Maria de Guaxinduba, em alusão à data de nascimento de Nossa Senhora. Os franceses tomaram a iniciativa da luta embarcando do forte de Itapari, próximo a São José de Ribamar, para combater os portugueses na praia de Guaxinduba, no Forte de Santa Maria. Estavam confiantes da vitória, por terem maior número e terem maior poder bélico. A favor dos portugueses havia a fé e a determinação de expulsar os invasores. Eles se posicionaram no alto do Outeiro da Cruz, uma colina que oferecia uma boa visão do campo de batalha e do mar. Na madrugada do dia 19 de novembro de 1614, os franceses saíram do forte de Itapari, em Panacoatira, e atravessaram a Baía de Guaxinduba, hoje Baía de São José, para fazer guerras aos portugueses acampados na praia de Guaxinduba, no Forte de Santa Maria. Com um intenso tiroteio entre as duas partes, os franceses avançaram em direção ao outeiro, mas foram recebidos com uma forte resistência dos portugueses, que disparavam suas armas de fogo e lançavam pedras e flechas. É neste cenário que surge a lenda do milagre que mudou o rumo da batalha. Os portugueses estavam quase sem munição e sem esperança de vencer. Eles fizeram uma oração fervorosa a Nossa Senhora da Vitória, a padroeira de São Luís, pedindo a sua ajuda e proteção. Naquele momento, teria aparecido uma mulher vestida de branco que se identificou como a própria Nossa Senhora. Ela teria dito aos portugueses que não desanimassem, pois ela estava ali para socorrê-los. Aquela mulher pegou um punhado de areia e soprou sobre ele, transformando-a em pólvora e aos seixos em projéteis. Ela distribuiu a munição aos portugueses e lhes disse para continuarem a lutar com coragem. Os portugueses teriam se enchido de ânimo e confiança e voltaram a atirar contra os franceses, que ficaram surpresos e assustados com a súbita reação dos portugueses. Os franceses não resistiram ao fogo cruzado dos portugueses e começaram a fugir em desordem para os seus navios. Os portugueses perseguiram os franceses até o mar, matando muitos deles e capturando alguns como prisioneiros. A batalha terminou com uma grande vitória dos portugueses, que celebraram com muita alegria e gratidão a Nossa Senhora da Vitória.
Eles ergueram uma cruz no local da batalha em homenagem à santa que os havia ajudado. Mais tarde, em 1901, foi construído um monumento secular no outeiro da cruz para lembrar o feito histórico dos portugueses contra os franceses. Na realidade, naquela madrugada do dia 19 de novembro de 1614, os franceses saíram do forte de Itapari, em Panacoatira, atravessando a Baía de Guaxanduba, hoje Baía de São José, para fazer guerras aos portugueses acampados na praia de Guaxanduba, no forte de Santa Maria. Enquanto os homens de Daniel de Latouche desembarcavam em grande quantidade, Jerônimo de Albuquerque, com o seu auxiliar Diogo de Campos, sargento-mor do Brasil e um dos comandantes das tropas portuguesas, perceberam que não poderiam combater os invasores com igualdade de condições. Os soldados e indígenas luso-brasileiros, além de estar em menor número, tinham menos munição e passavam dificuldades, até mesmo de alimentação. Decidiram então fazer um ataque surpresa antes que os franceses percebessem. Quando os homens de Daniel de Latouche desembarcaram na praia de Guaxanduba, encontraram a praia repleta das tropas portuguesas e indígenas que começaram a atacar as tropas francesas, que não tiveram chance de se defender. Os indígenas, aliados dos franceses, foram os primeiros a sofrerem com a mortandade. Eles seriam os primeiros a bater em retirada. Soldados franceses e oficiais também sucumbiram, dentre eles o comandante Piso, deixando o exército francês ainda mais desnorteado. Daniel de Latouche, que havia enviado apenas 200 homens para a batalha, teria ficado em alto mar com mais 400 homens. Vendo que seus soldados estavam sendo abatidos, pensou em enviar reforços, mas a maré estava baixa e os barcos não podiam chegar à praia. Diogo de Campos, ao perceber que os portugueses haviam dominado o outeiro fortificado, ordena a seus homens que ateiem fogo nas canoas dos inimigos. Com as canoas em chamas, os franceses que ainda estavam em terra não tiveram como fugir, se limitando a se recolher na fortificação no topo do outeiro. Após a Batalha de Guaxanduba, Daniel de Latouche propôs uma trégua aos portugueses, sendo aceita por eles. Com o cessar-fogo, houve um período de paz, até que em outubro de 1615, o capitão-mor de Pernambuco, Alexandre de Moura, chega com um reforço de tropas e mantimento. Sob o comando de Alexandre de Moura, os portugueses violaram o tratado feito com os franceses e intimaram Daniel de Latouche a abandonar o Maranhão em 5 meses. No entanto, 3 meses depois, o forte foi atacado por 2 dias, resultando na rendição dos franceses. Em janeiro do ano seguinte, Daniel de Latouche foi levado à força para Pernambuco, onde recebeu uma indenização e perdão do governador-geral. Em 1619, ao exigir o aumento de uma pensão estipulada pela coroa portuguesa, foi preso em Lisboa. A Batalha de Guaxanduba foi o início da conquista de São Luís pelos portugueses, que se concretizou em 1615 após mais 2 batalhas vencidas pelos portugueses. A partir de então, São Luís voltou a ser uma cidade livre e próspera, sob o domínio da coroa portuguesa. Para saber de mais histórias como esta, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Até a próxima!